Please, Raspinha, come on. Vambora, vai. Professor Ancelotti, Júlio César, Portal Agora, Mandaguari e Grupo Maringá de Comunicação. A que se deve uma atuação do Brasil tão abaixo no primeiro tempo e tão dominado pela seleção de Marrocos? O senhor acredita que vai dar tempo do Brasil se recuperar, arrumar o time e ainda se tornar competitivo nessa Copa? Eu acho que o partido, sobretot a primeira parte, foi difícil, porque eu acho que a equipe estava um pouco ansiosa na primeira parte, demais perda de bola, pouco equilíbrio no campo. Segunda parte muito melhor. Ha sido um partido difícil, o equipe vai melhorar no próximo jogo. Pedro. Ancelotti. Aqui. Aqui, Pedro Ivo, da ESPN, tudo bem? Tudo bem. Você já resumiu que o primeiro tempo foi muito difícil, a segunda parte foi melhor. Você entrou com uma escalação com o Ibanez de um lado, Douglas do outro e com o Igor lá na frente. Você acha que essas opções não funcionaram e funciona melhor no segundo tempo pelas suas alterações? Você acha que isso te indica algo para a sequência do Mundial? Não entendi. Pode repetir? Se as alterações do segundo tempo indicam um caminho para o resto do Mundial. No, temos que fazer a avaliação do que passou na primeira parte. O equipe não jogou bem, alguns problemas de equilíbrio da equipe, falta de mais bola perdida e de aí temos que melhorar este aspecto. A segunda parte foi melhor. Não temos que perder a confiança porque no primeiro jogo da Copa do Mundo todo pode passar. Não podemos pensar que a equipe está perfeito no primeiro jogo. Tomamos esse resultado que não é malo e vamos a lutar, a pelear o próximo jogo. Raíssa. A Copa do Mundo não se ganha o primeiro jogo. Ancelotti, Raíssa Simplício da Placar, boa noite. Boa noite. O futebol brasileiro, os torcedores brasileiros, eles estão acostumados e gostam historicamente daquele camisa 9, o jogador que é o último ali, o jogador que faz o gol. E hoje a gente viu que o time teve algumas oportunidades no segundo tempo, acabou não conseguindo fazer o segundo gol. E o Igor Thiago começou jogando e o Endrick não entrou. Você acha que o Endrick pode ser esse jogador? E por que não entrou? Você optou por não colocar o Endrick em campo hoje, já que o Brasil precisava de gol? Não, eu não estou aqui para falar individualmente do jogador. Eu hablo da equipe. A equipe na primeira parte não jogou bem, na segunda parte melhor. Tivemos algumas oportunidades, temos que acertar mais. Ancelotti aqui, Luiz Próspero do canal Próspero na Copa. Gostaria de saber do senhor, o que o senhor gostou da seleção hoje? O que o senhor aprovou hoje da seleção brasileira? Não entendo, perdona, mas desculpa, mas não escuto bem. Pontos positivos, o que você aprovou na partida? Bom, a equipe lutou até o último minuto. A coisa positiva é bastante claro o que temos que melhorar. Lo que fizemos bien en los dos amistosos, na primeira parte no salió bien. Tenemos que seguir trabajando en este para ter um equipe mais equilibrado e mais agressivo na frente. Gabardo. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Nessa primeira avaliação que o senhor está fazendo do empate da estreia do Brasil na Copa do Mundo, para ter esta melhora de desempenho, é possível com conversa, com ajustes da equipe ou obrigatoriamente o senhor terá que mexer em nomes, em jogadores e trocar a equipe para o segundo jogo? Eu tenho que aproveitar de todo o elenco e não fixar. Falei ontem que a escalação inicial não era a escalação que terminou o jogo. Eu acho que os jogadores que entraram fizeram um bom jogo. Por favor. Bonjour coach, Nasreddin Nasri, la nouvelle tribune Canal+ en français. Est-ce que vous êtes satisfait ou déçu de ce résultat et quel joueur marocain vous a plus impressionné? Je ne suis pas déçu, je ne suis pas satisfait. C'est le mieux, on doit travailler, mais ça c'est tout normal.
Marrocos jogou bem, ele é uma equipe solide. Ele está falando que foi uma equipe sólida, que foi bastante organizada. O match é difícil. E que a partida foi muito difícil. No começo, a pergunta foi se ele tinha visto algum jogador específico de Marrocos que ele queria destacar, e se ele estava satisfeito com o resultado. Ele falou, cara, não estou satisfeito com o resultado. Não era o jogo que a gente queria, mas no fim, a equipe de Marrocos era bastante organizada e fechou por ali. Não, absolutamente não, porque pode passar que a estreia, por muitas razões, não sale como você quer, mas temos que seguir. Temos que preparar bem o próximo jogo, o objetivo é qualificar, passar a fase do grupo e melhorar com o tempo. Mister, Júlia Flores, da Rede TV. A gente viu que o time do segundo tempo ele estava mais entrosado, né? Por que o senhor demorou tanto para fazer as substituições? Bom, ele está putaço. Fez 2 substituições, minuto 45 e outra minuto 59. Entendeu? 2 cambios, minuto 45. Outro minuto 59. Eu acho que não é perdido tempo para fazer cambio. Okay. Go. Carlo, I'm sorry, questions in English. Pergunta em inglês. Could you talk about the significance Você pode falar of the hydration break da importância do período de hidratação em termos do que o técnico pode fazer para mudar também a dinâmica do time, porque parece que vocês foram um time diferente depois da primeira paralisação. Eu acho que o intervalo é se você que você realmente pode. Você pode explicar os problemas para os jogadores. Eu acho que o aspecto tático acaba sendo um bom momento, realmente. Boa noite, professor. Aqui, Márcio Bernardes, da resenha Bam Bam Bam. Ontem, na sua entrevista coletiva, o senhor deu a indicação que iria jogar com o Matheus Cunha, com o Danilo na lateral direita, e hoje surpreendeu. Muita gente na tribuna de imprensa ficou surpresa com o time do Brasil que começou o jogo. Incontestável que na segunda etapa houve uma melhora, mas há muita crítica lá no Brasil e o senhor já deve estar sabendo disso, porque isso é estampado nos sites e etc. O que o senhor diria sobre a formação, a escalação, a surpresa e sobre as críticas da torcida brasileira? O torcedor é que está sendo exigente? La crítica hay que aceptarla cuando el equipo no juega bien, hay que aceptar la crítica. Yo creo que la escalación inicial era pensada, porque trabajamos en esto, he mirado los jugadores, me parecía la escalación correcta, yo no he hecho crítica individualmente a los jugadores que jugaron até o inicio del juego. La crítica es a o equipo que no jugó bien en la primera parte. No, here, first. Boa noite, Boa noite. Mister. Moisés Abrante, Rádio TV Cidade, Cabo Verde. O senhor ficou satisfeito com a exibição da seleção brasileira no jogo de hoje? E ainda a confiança mantém-se inabalável? A confiança é total. Eu acho que no futebol não tudo sale perfeitamente. Quando não sale perfeitamente, tem que fazer uma crítica construtiva para melhorar as coisas. La vamos a fazer e vamos a melhorar. Esto é solo o princípio de este caminho. Mister, in italiano, Stefano Vaccara, Italiano Ital aqui, Press. para a imprensa italiana. L'Italia non c'è, però c'è lei e A tutta Itália não Italia está, oggi ha mas toda a tifato Itália Brasile. hoje estava Come torcendo si para o Brasil. sente Como você il se tifo sente che arriva dall'Italia? que o torcedor vindo da Itália? Eu me sinto bem, que o italiano esteja torcendo para o Brasil. Speriamo di dare soddisfazione Espero anche agli dar italiani. satisfação também a todos os italianos. Mister, seu 11 inicial para a Copa do Mundo é este ou depende de cada adversário e o que aconteceu no jogo pode mudar alguma coisa para o próximo? Pode mudar dependendo das características do equipo rival.
Buonasera Carlo, Paolo Tomaselli, Corriere della Sera. Volevo Boa chiederti di noite, Vinícius, ha Carlos. fatto um gol Queria que você fale do fantástico, Vinícius, quanto fez é um gol importante que si fantástico. sia Quão sbloccato importante é subito. que ele tenha feito esse gol No, ha também. fatto bene, Ele jogou bem, è stato pericoloso. ele foi bastante perigoso. Credo che ha tutte le qualità Acredito per que fare toda a un grande qualidade que ele mondiale. tem e vai fazer um grande mundial. Mister, boa noite. Aline Fanelli, da Band News FM. A gente conversou com alguns jogadores ali na saída do campo e eles falaram muito de ansiedade. Por que isso acabou atrapalhando um pouco do desempenho do Brasil? Temos que fazer uma avaliação disto. Obviamente pode passar. A pressão normal é muito alta, mas pouco a pouco vamos a melhorar também nesse aspecto. Last question, please. Mister, you had more than 70% of the fans. Vocês tiveram mais de 70% dos torcedores hoje aqui. Porque vocês... Por que a gente... Vocês acham que a gente sentiu falta do samba, da atmosfera do Brasil? Bom, é realmente muito legal ter toda essa atmosfera, todo esse apoio no estádio. Uma pena que a gente não jogou exatamente como a gente queria, né? E bem, a coletiva mais tensa da Copa até agora. Ancelotti sob pressão após o empate com Marrocos e respondeu a tudo. Primeiro, o primeiro tempo foi muito ruim. Ancelotti não fugiu da questão, admitiu com total clareza. O primeiro tempo foi difícil, a equipe estava ansiosa, perdeu muitas bolas, teve pouco equilíbrio em campo e não jogou bem. Mas deu a volta com uma frase que vai ficar na memória desta Copa. Na Copa do Mundo, não se ganha no primeiro tempo. É a filosofia do Ancelotti. Paciência, confiança, processo. E o segundo tempo comprovou. O Brasil foi melhor, criou oportunidades e com mais tempo junto vai melhorar. Segundo, Endrick não entrou e Ancelotti não explicou. A grande polêmica da noite. O Brasil precisava de gol no segundo tempo. Tinha Endrick no banco, o jovem do Real Madrid que pode fazer a diferença em qualquer momento. E Endrick não entrou. Quando perguntado sobre isso, Ancelotti foi direto ao ponto. Não estou aqui para falar individualmente de nenhum jogador. Falo do coletivo. A decisão foi dele e não vai mudar só porque o torcedor pede. É o Ancelotti gestor, que protege o grupo, que não expõe nenhum jogador publicamente, mas que também não se desculpa pelas decisões que toma. Terceiro, a escalação surpresa que ninguém esperava. E aqui chegou o momento mais tenso da coletiva. Ancelotti anunciou na pré-jogo que jogaria com Danilo e Matheus Cunha e colocou Ibañez, Douglas Santos e Igor Thiago. A surpresa foi total. Muita crítica no Brasil. Ancelotti ouviu a questão e respondeu com cuidado. Não faço crítica individual aos jogadores que jogaram. A crítica é ao coletivo que não funcionou bem no primeiro tempo. E lembrou que a escalação inicial não é a final. Os jogadores que entraram depois fizeram um bom jogo. Quarto, não estou decepcionado nem satisfeito. A resposta mais honesta da noite. Quando perguntado se estava satisfeito com o resultado, Ancelotti disse que não estava nem decepcionado nem satisfeito, que estão no melhor caminho, que o Marrocos jogou bem, é uma equipe sólida, a partida foi muito difícil. E para os que pensam que o Brasil está em crise, Ancelotti foi claro. Pode acontecer que a partida não saia como se quer. Há que seguir. O objetivo é classificar, passar da fase de grupos e melhorar com o tempo. Quinto, confiança total e Vinícius vai fazer um grande mundial. E para fechar, Ancelotti mandou a mensagem mais importante: confiança total. No futebol nem tudo sai perfeitamente. Quando não sai, crítica construtiva para melhorar. E isto é só o início do caminho. Sobre Vinícius, o elogio foi direto. Jogou bem, foi bastante perigoso e vai fazer um grande mundial. O Brasil empatou com Marrocos. Não foi o resultado que o torcedor queria, mas a Copa do Mundo ainda está só no início. Faltam 2 jogos na fase de grupos e com Ancelotti a evolução é garantida. O Hexa ainda está no horizonte. Brasil. E há uma coisa que precisa ser dita sobre este empate. O Brasil empatou 1-1 com Marrocos. Não foi a estreia que o torcedor sonhava, mas Ancelotti tem razão em uma coisa. A Copa do Mundo não se decide no primeiro jogo. Em 1994, o Brasil não brilhou na fase de grupos e foi campeão. O importante é estar vivo na competição. E o Brasil está.
Com Neymar a caminho para o segundo jogo, com Endrick ainda com fome de entrar em campo e com Vinícius que, segundo o próprio Ancelotti, vai fazer um grande Mundial. Próximo jogo, Haiti, dia 19 de junho. E o Brasil precisa ganhar para entrar classificado na fase final. O Hexa ainda está no horizonte. Brasil. E tem mais uma questão que ficou no ar, a questão do período de hidratação. Ancelotti disse que aproveitou a primeira paragem para explicar os problemas táticos aos jogadores e que o aspecto tático, nesse momento, é muito importante. Foi exatamente isso que aconteceu. O Brasil do segundo tempo foi completamente diferente, mais agressivo, mais organizado, mais compacto e com mais chegadas ao gol. O trabalho de Ancelotti nas paragens foi visível em campo. A comunicação funcionou e os jogadores responderam. É isso que um grande técnico faz, adapta no intervalo e muda o jogo. E sobre as críticas do torcedor brasileiro, Ancelotti foi claro. A crítica construtiva é necessária. É assim que se melhora. O Brasil não está perfeito, mas está caminhando. E com Ancelotti, o caminho sempre leva para cima. Brasil. E uma reflexão final sobre o que Ancelotti disse sobre o torcedor italiano. Quando perguntado em italiano sobre o apoio, Ancelotti se iluminou. Disse que toda a Itália estava torcendo pelo Brasil hoje e que espera dar satisfação também a todos os italianos. É o Ancelotti global, que conecta culturas, que representa não só o Brasil, mas todos que amam o belo futebol. E o empate com Marrocos, por mais que doa, não é o fim de nada. É o início de uma jornada que pode ser histórica. O Brasil tem qualidade para chegar longe. Tem Vinícius no melhor momento. Tem Rafinha, que foi o melhor do mundo. Tem Neymar voltando, tem Endrick com fome e tem Carlo Ancelotti, o técnico mais vencedor da história, para guiar tudo isso. O Hexa começa no próximo jogo, Haiti, dia 19, e desta vez o Brasil vai entrar para ganhar desde o primeiro minuto. Brasil. E o torcedor brasileiro precisa respirar. Este foi o primeiro jogo. O Brasil de 1994 não brilhou na fase de grupos e foi campeão. O Brasil de 1994 não brilhou na fase de grupos e foi campeão. Grandes seleções nem sempre começam perfeitas. O que importa é estar vivo e melhorar. E com Ancelotti, a melhora é garantida. Ele adaptou no intervalo, mudou o jogo com as substituições e já está preparando o próximo. O caminho é longo e o Brasil está nele. Brasil. E sobre o que disse a imprensa italiana, Ancelotti respondeu com humor e carinho. Toda a Itália estava torcendo pelo Brasil, e isso faz sentido. Ancelotti é uma lenda italiana que escolheu o Brasil, e o Brasil escolheu Ancelotti. É uma parceria que vai durar e que vai dar frutos. O próximo jogo é contra o Haiti, dia 19. Uma oportunidade de confirmar a classificação e de deixar Endrick entrar e mostrar do que é capaz. E quem sabe, Neymar também. A Copa do Brasil ainda mal começou, e o melhor ainda está por vir. Vamos juntos. Brasil. O Brasil vai passar da fase de grupos, vai chegar longe e quando Neymar voltar, vai ser uma seleção completa. Ancelotti sabe o que está fazendo, confia no processo e o Brasil tem que confiar junto. Brasil.